Este filme irá proporcionar melhor compreensão do processo, aumentando a produtividade e a qualidade final da soldagem. O processo de soldagem por chama consiste em efetuar uma fusão das bordas de uma junta utilizando o calor gerado na queima de uma mistura oxicombustível, com ou sem aplicação de material de adição. A mistura oxicombustível é formada por um gás combustível, que origina a chama, e um gás comburente que abastece essa reação. Por produzir uma chama de maior temperatura, o acetileno e o oxigênio, atualmente, são os gases mais utilizados nesse processo. Recentemente, outros gases e misturas desenvolvidos podem fornecer o calor necessário para esse tipo de solda e corte. O oxigênio é um gás comburente incolor e inodoro que pode ser obtido pela liquefação do ar, eletrólise da água ou reação química. Para uso industrial, é fornecido em cilindros de aço identificados pela cor preta ou em estado líquido para grandes quantidades. O acetileno é um gás combustível incolor, de cheiro característico, composto de carbono e hidrogênio. Por não se encontrar disponível na natureza, o acetileno é obtido pela reação química de carbureto de cálcio com água. O acetileno é fornecido em cilindros especiais preenchidos com uma massa porosa e acetona. Para grandes consumidores agrupados, os cilindros de acetileno podem ser fornecidos em cestas ou carretas. Para reduzir a pressão do gás para os valores de trabalho e manter o fluxo constante, utilizamos reguladores desenvolvidos para estas finalidades. Esses reguladores são compostos de dois manômetros, um que indica a pressão de gás no cilindro e outro de baixa pressão que informa o valor do fluxo de saída para o maçarico. O ajuste da pressão do gás é efetuado acionando-se o volante do regulador até atingir o valor necessário indicado na tabela do fabricante para cada aplicação. O equipamento principal na soldagem oxiacetilênica é o maçarico. Ele mistura o oxigênio e o acetileno em proporções corretas e nas pressões ideais, produzindo chamas que irão aquecer, soldar e cortar. O maçarico é composto de corpo, câmara de mistura, extensões e bicos. Seu corpo serve de punho para o operador e para a regulagem da chama através das válvulas de controle. A mistura dos gases ocorre no misturador da extensão de solda ou aquecimento. As extensões, a cabeça cortadora e os bicos para a solda, corte ou aquecimento são adaptados ao corpo do maçarico e escolhidos de acordo com as aplicações e a espessura do material, conforme as tabelas do fabricante. Para o transporte dos gases dos cilindros até o maçarico, são utilizadas mangueiras especiais fabricadas em borracha sintética reforçada, identificadas pela cor verde para o oxigênio e vermelha para acetileno. As conexões das mangueiras para acetileno e outros gases combustíveis devem ter rosca esquerda identificada pelo friso na porca de conexão, enquanto as de oxigênio devem ter rosca direita. O perfeito funcionamento do maçarico exige limpeza periódica. Para manter as bitolas dos bicos sem deformações, deve ser utilizado um limpador de aço inox com agulhas de diferentes medidas na limpeza dos bicos e extensões. Na regulagem das pressões, devemos obedecer a seguinte sequência: abrir meia volta a válvula dos cilindros, abrir levemente as válvulas do maçarico,
regular as pressões dinâmicas conforme indicado na tabela do fabricante. Em seguida, o acendimento da chama deve obedecer à seguinte sequência: abrir meia volta a válvula de acetileno do maçarico, acender a chama, ajustar a vazão do acetileno até obter uma chama sem fuligem, evitando seu deslocamento, abrir lentamente a válvula do oxigênio até obter a chama desejada. De acordo com as proporções dos gases, é possível obter 3 tipos diferentes de chamas: neutra, oxidante e carburante. A chama carburante ou redutora é usada para a solda de alumínio e de revestimentos. Nela, a proporção do acetileno na mistura é maior do que a do oxigênio. Pode ser observado um cone interno brilhante e um cone intermediário, que aumenta de comprimento à medida que cresce o teor de acetileno. A chama neutra ou normal é obtida pela mistura equivalente de oxigênio e acetileno. Utilizada para o aquecimento e solda da maioria dos metais, esse tipo de chama atinge uma temperatura de cerca de 3.100 graus centígrados e forma um cone branco e brilhante. Na chama oxidante, a proporção de oxigênio é maior do que a de acetileno. Utilizada nas soldagens de latão e bronzes, observa-se a diminuição do cone interno. Para apagar o maçarico, deve-se aumentar o volume de oxigênio, fechar rapidamente a válvula de acetileno, fechar totalmente a válvula de oxigênio. Após o término do trabalho, é necessário fechar as válvulas dos cilindros. Em seguida, deve-se abrir as válvulas do maçarico para a despressurização das mangueiras, soltar o volante de regulagem e, por fim, fechar novamente as válvulas do maçarico. Os fluxos são utilizados no processo oxiacetilênico sob a forma de pasta ou pó. Eles devem ser escolhidos de acordo com a aplicação, levando-se em conta o material a ser soldado e a composição da vareta de solda. As funções principais do fluxo são: eliminar os óxidos da superfície do metal base, indicar a temperatura para início da deposição da vareta, evitar a formação de novos óxidos durante o aquecimento e a deposição, proteger o cordão durante o resfriamento. Geralmente, a adição de fluxo convencional dificulta a localização exata da área a ser soldada, induzindo o operador a depositar material de adição em excesso, onerando o custo final. A perfeita visualização da região de solda possibilita o uso da quantidade necessária da liga de deposição, gerando economia e garantindo um acabamento perfeito da peça. Além de atrapalhar a visualização, a adição de fluxo convencional pode gerar pós cristalizados ou impurezas, que são facilmente eliminados enriquecendo-se o gás combustível com os vapores de um líquido volátil à base de derivado orgânico de boro. A presença dos vapores desse sistema, conhecido como gás fluxo, resulta em uma chama de coloração esverdeada que permite a obtenção de soldas regulares, limpas e de fácil execução. O sistema gás fluxo pode ser adaptado a qualquer conjunto de solda oxigás e tem instalação e operação extremamente simples e seguras. Os materiais de adição do processo oxiacetilênico são varetas metálicas constituídas de ligas de prata, bronze, latão, alumínio ou foscóper e varetas de aço carbono cobreado. Em algumas aplicações, o material de adição é utilizado na forma de anéis ou lâminas. Geralmente são utilizados os métodos de solda por fusão, brasagem, solda branda.
O método de soldagem por fusão é um processo no qual as duas peças a serem unidas são aquecidas até o ponto de fusão e ligadas com material de adição. Para iniciar a soldagem, devemos efetuar um leve pré-aquecimento na zona de junção até obter a formação da poça de fusão, iniciando-se o deslocamento do maçarico e adicionando o material, se necessário. Durante a aplicação, mantemos o maçarico com uma inclinação de 45 a 60 graus, depositando a vareta em movimentos sincronizados de forma a obter um cordão uniforme. A solda branda possui um ponto de fusão inferior a 400 graus centígrados. Os materiais de adição mais utilizados nesse processo são as ligas à base de chumbo e estanho. A brasagem é uma ligação superficial na qual se aquece o metal base até a temperatura de fusão da vareta de adição. Para iniciar a brasagem, devemos efetuar um pré-aquecimento na zona de junção com movimentos circulares para obter uma boa distribuição do calor. Após atingir a temperatura de ligação, é adicionada a vareta. Nesse método, o material de adição, quando fundido, preenche os espaços da junta, unindo as superfícies pelo fenômeno da atração capilar. Pela baixa temperatura utilizada, podem ser efetuadas soldas de peças ou chapas com espessuras finas, sem deformação do metal base. Utilizando ligas à base de prata, é possível unir metais dissimilares como latão, cobre e aço inoxidável. Nesse processo, o metal de adição é absorvido entre a superfície das juntas, diminuindo o trabalho de acabamento. As aplicações do processo oxiacetilênico nas linhas de produção e manutenção industrial são inúmeras. Na fabricação de autopeças, são utilizadas varetas de aço carbono cobreado com o auxílio de dispositivos que permitem uma maior velocidade de soldagem. Varetas de latão são utilizadas na soldagem de chapas metálicas, estruturas e tubulações de aço. Ligas especiais podem ser fabricadas com fluxo no revestimento, facilitando e agilizando a aplicação. Na indústria de refrigeração, é utilizada uma liga conhecida como Foscopper, sendo geralmente empregada uma extensão dupla para facilitar a soldagem. Entre os principais defeitos normalmente encontrados no processo oxiacetilênico, destacam-se a falta de penetração do metal de adição, a porosidade e o desnivelamento das bordas. A falta de penetração do metal de adição geralmente ocorre pela regulagem inadequada da chama, velocidade excessiva de soldagem ou penetração incorreta da junta. A porosidade normalmente ocorre por falta de limpeza do metal base, fluxo insuficiente, pouco material de adição ou preparação inadequada da junta. O desnivelamento das bordas se produz na raiz da solda quando as bordas das peças não coincidem. Este defeito é facilmente evitado com o uso de dispositivos de fixação ou ponteamento. É importante conhecer as precauções que deverão ser observadas com os cilindros e equipamentos. Para evitar acidentes durante as operações de soldagem, é necessário observar alguns cuidados. Os cilindros devem sempre ser armazenados, transportados ou usados na posição vertical. Nunca devem ser mantidos próximos a fontes de calor, fornos ou caldeiras. Os reguladores e acessórios que entram em contato com oxigênio devem ser mantidos isentos de óleo ou graxa, pois a reação destes elementos poderá provocar explosão. Por este motivo, é proibido o manuseio dos cilindros de oxigênio e acessórios com as mãos ou luvas sujas de graxa ou óleo. Além de que todo o cuidado deve ser observado para evitar que jatos de oxigênio atinjam roupas com essas substâncias.
Os reguladores e cilindros não devem ser usados para pendurar ferramentas ou outros objetos. As mangueiras deterioradas devem ser trocadas em toda a sua extensão. Não é aconselhável que sejam feitas emendas ou usadas conexões de cobre ou fita adesiva para reparos. Utilize sempre as pressões recomendadas pelo fabricante. Para evitar que um retrocesso de chama passe pelas mangueiras, são instaladas válvulas de proteção na entrada do maçarico. Para reter um eventual retrocesso da chama até os reguladores, são instaladas válvulas corta-chama em atendimento à norma NR18 do Ministério do Trabalho. A não observação destas recomendações poderá ocasionar retrocesso da chama com efeitos mais graves. Para o acendimento do maçarico com facilidade e segurança, devem ser usados apenas os acendedores para essa finalidade ou chama-piloto. Fósforos ou isqueiros nunca devem ser utilizados. Na soldagem oxiacetilênica, é imprescindível o uso de equipamentos de proteção individual para a prevenção de acidentes. É obrigatório o uso de óculos de segurança para evitar lesões nos olhos provocadas pela intensidade da luz. Para a escolha da lente apropriada, é aconselhável consultar as tabelas e manuais do processo.